aí, nessa aula de hoje, você que tem dificuldade um pouquinho em circuitos elétricos, vai aprender como calcular resistência equivalente, diferença de potencial e corrente elétrica na associação de resistores. Então, bora lá pra vinheta! E hoje nós vamos fazer exercícios sobre circuitos elétricos e resistência equivalente. Então, sem perder tempo, vamos lá para o nosso primeiro exercício, exercício de número 1. Calcule a resistência do circuito formado por 10 resistores de 10 kΩ, colocado todos em paralelo entre si e em série com 2 resistores de 2 kΩ, colocados em paralelo. Então, olha só, moçada, nós temos essa situação. O que ele falou para nós? Que nós temos 10 resistores de 10 kΩ cada um, como vocês estão vendo aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resistores colocados em paralelo entre si. E esses 10 resistores em paralelo estão em série com 2 resistores de 2 kΩ colocados em paralelo entre si. Então, esses 10 estão em paralelo e esses 2 estão em paralelo. Aí, entre esta associação e esta associação, eles estão em série. Ele quer que você calcule a resistência equivalente. O que nós temos certeza nesta situação? Nós temos certeza que esses 10 estão em paralelo e esses 2 também estão em paralelo. Então, o que tu vai fazer? Vamos fazer por partes. Eu vim aqui no cantinho. Primeiro, vamos calcular a resistência equivalente destes 10 resistores aqui, correto? Como que nós vamos calcular a resistência equivalente deles? Lembre-se, moçada, quando você tem resistores iguais, você não precisa fazer o produto pela soma, o inverso, não precisa. Para calcular a resistência equivalente daqueles 10 primeiros lá, você vai pegar, são todos iguais, você pega o valor, já que eles são iguais, pega o valor de um deles, que vale 10 kΩ, e divide pelo número de resistores. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, divididos por 10, a resistência equivalente vai ser equivalente a 1 kΩ. Pera lá, isto é a resistência equivalente só daqueles 10 primeiros. Então, olha só, quando eu encontrei a resistência equivalente, quer dizer o seguinte, eu vou reescrever este circuito aqui do ladinho. Isso quer dizer que, quando nós temos 10 resistores de 10 kΩ ligados em paralelo, a resistência equivalente deu 1. Então, no lugar desses 10, simplesmente eu vou ligar um resistor de 1 kΩ. Então, aqui, ó, comecei o meu circuito aqui, quando eu cheguei aqui, tem 10 resistores. Eu calculei que a resistência equivalente entre os 10 deu 1. Então, no lugar desses 10, eu tiro os 10 e coloco 1 no lugar que vale 1 ohm, não, né? Que vale 1 kΩ. Lembrando que o quilo quer dizer 1000. E agora, na sequência do nosso circuito, você tem mais 2 resistores ligados em paralelo. Então, aqui do ladinho, nós vamos fazer agora a resistência equivalente desses 2 resistores. Mesma coisa, são 2 resistores iguais. Então, você pega o valor de um deles, que é 2 kΩ, e divide pelo número de resistores. Quantos resistores nós temos? 1, 2. Divididos por 2, ou seja, nós teremos uma resistência equivalente de também 1 kΩ. Isso quer dizer que eu vou continuar o meu circuito. Quando chegar aqui, em vez de eu ter 2 resistores de 2 kΩ, é a mesma coisa que eu ter um resistor de também 1 kΩ. Agora, nós temos, em vez de 10 resistores, 1. Em vez de 2 resistores, 1. E esses 2 resistores que sobraram, eles estão em série no teu circuito. E se eles estão em série, você simplesmente vai somá-los. Quer dizer que a resistência equivalente final do seu circuito, 1 mais 1, vai ser equivalente a 2 kΩ. Moçada,
a parte de resistência equivalente é bem importante. Se quiser, dá um print na tela, dá uma olhadinha aí, dá um pause no vídeo e analisa passo a passo. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa entender a resolução de circuitos elétricos, o primeiro passo é você não ter dúvida no cálculo da resistência equivalente. Beleza? Então bora lá para o próximo exercício. Um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohms e outro resistor de 2 ohms. Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial de 12 volts e a corrente que passa pelos resistores é a mesma. A intensidade dessa corrente é de... Então o que nós temos? Esta situação aqui. Dois resistores, um de 4 ohms, um de 2 ohms e uma DDP de 12 volts. Aí eu sei que você está se perguntando, pera lá, professor. O professor colocou esses dois resistores aí, eles estão em série, né? Sim. Mas no exercício que o professor acabou de colocar aí, ele não fala que está em série. Realmente, diretamente, explicitamente, ele não fala que está em série. Mas de maneira implícita, ele mostra para você que está em série. Como, professor? Eu vou colocar novamente o exercício para você ver essa parte que ele fala. Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial de 12 volts e a corrente que passa pelos resistores é a mesma. A corrente que passa pelos resistores é a mesma. Ou seja, quando a corrente elétrica é a mesma, quer dizer que os resistores estão em série. Não esqueça. Professor, não lembrava disso. Então, vai na playlist de física, dá uma olhadinha na aula de associação de resistores e veja lá. Quando a corrente é a mesma, está em série. Quando a DDP é a mesma, quer dizer que está em paralelo, correto? Aí ele pede qual é a corrente elétrica que circula o teu circuito. Como eles estão em série, primeiro passo, achar a resistência equivalente. Logo, se eles estão em série, a sua resistência equivalente vai ser de 6 ohms. E aí, para achar a corrente elétrica, simplesmente utilizamos a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I, onde o U equivale a 12 volts, a resistência equivalente é 6 ohms, eu acabei de encontrar a corrente, que vai ser de 2 amperes. Esta é a corrente elétrica do meu circuito. Dá uma olhadinha, cuidado com esses termos nos exercícios, quando ele de maneira não talvez explícita ele mostra para você, mas de algum jeito ele vai falar se está em série ou está em paralelo. Belezinha? Então bora pro próximo exercício. A figura abaixo ilustra uma associação de resistores, considerando que a tensão aplicada entre o ponto A e B é 10 volts e a corrente é de 2,5 amperes, o valor em ohms da resistência elétrica do resistor R é D. Então olha só, esse exercício que você tem, ele mostra esse circuitinho para você, onde entre os pontos A e B ele estabeleceu uma diferença de potencial de 10 volts, e passando por esse circuito tem uma corrente elétrica de 2,5 amperes. E ele te dá, primeiro, 3 resistores, aqui ó, 2 ohms e um resistor R, que é o que ele está pedindo no teu exercício. E mais um resistor de 3,5 ohms. Primeiro passo, você tem que lembrar o seguinte, olha só, esses 3 resistores aqui, eles estão em paralelo, né? É a mesma coisa que a gente fez em exercícios anteriores, né? Só que o exercício anterior, muitas vezes, está assim a situação, né? A única coisa é que ele pegou esse do meio, tirou daqui e mudou o desenho, mas mudar a posição do desenho não vai fazer diferença. Então, esses 3 resistores, eles estão em paralelo. Consequentemente, esses 3 estão em paralelo, que estarão em série com este cara aqui, beleza? Primeira coisa, eu consigo descobrir a resistência equivalente, porque ele me deu a DDP e me deu a corrente elétrica. Ou seja, quando eu utilizo U igual a R vezes I, eu sei que o meu U, a minha DDP é 10 volts, eu vou descobrir a resistência equivalente agora primeiro por essa equação, já que a corrente e a DDP eu tenho. Logo, eu encontrei que a resistência equivalente do meu circuito vale 4 ohms. Mas agora não é essa a pergunta do teu exercício. Ele não quer saber a resistência equivalente. Ele quer saber o valor desta resistência aqui. Estamos entendidos? Então, moçada, o que nós temos? Eu sei que se eu fizer a resistência equivalente de tudo isto aqui, eu vou ter uma resistência do valor de 4 ohms. O que eu sei? Esses 3 estão em paralelo, e esses 3 em paralelo, ele está em série com esse de 3,5, beleza?
Então eu sei que esse de 3,5, ele está em série com esses três aqui, beleza? Então se eu somar esse 3,5 com o que der de equivalente aqui, tem que dar 4 ohms. De novo, se eu fizer a resistência equivalente entre esses três resistores que estão em paralelo e somar com o 3,5, tem que dar 4. Ou seja, a resistência equivalente entre aqueles três resistores tem que ser de meio ohm. Concorda comigo? Porque entre esses três, se a resistência equivalente der meio mais 3,5 dá os 4, que é o total. Então, como que nós fazemos a resistência equivalente quando tem três em paralelo? Olha só, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência 1, que é 2, mais 1 sobre a outra resistência, que é 2, mais 1 sobre a terceira resistência, que é R. Mas eu sei que essa conta, essa resistência equivalente entre os três tem que dar meio. Então vai ser 1 sobre meio igual 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Meio mais meio. Meio mais meio é 1 mais 1 sobre R. E o R é que eu vou descobrir. 1 divididos por meio dá 2. Esse 1 passa para lá, passa menos 1, igual a 1 sobre R. Consequentemente, nós teremos 2 menos 1, 1 igual a 1 sobre R. Se você multiplicar em X, aquele seu R vai ser equivalente a 1 ohm. Se você quiser, hora de dar um pause no seu vídeo, dar um print na tela, dar uma olhadinha na resolução do exercício. Beleza? Moçada, um exercício aí um pouquinho mais trabalhoso, mais interpretativo e tomar cuidado com a matemática básica. Beleza, moçada? Então, bora lá para mais exercício. Considere que um determinado estudante, utilizando resistores disponíveis no laboratório de sua escola, montou os circuitos apresentados abaixo. Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou um voltímetro V para medir a tensão e um amperímetro A para medir a intensidade da corrente elétrica. Considerando todos os elementos envolvidos como sendo ideais, os valores medidos pelo voltímetro na situação 1 e pelo amperímetro na situação 2 foram respectivamente. Então é esse circuitinho que nós temos. Um circuito com 3 resistores em série, onde esse voltímetro é para medir a voltagem sobre esse resistor de 40 ohms. E esses 3 resistores são os mesmos resistores, só que agora ligados em paralelo, e ele quer saber o amperímetro é para medir a corrente. Moçada, primeiro passo vai ser nas duas situações você calcular a resistência equivalente. Nesta situação, vou fazer aqui, a resistência equivalente do seu circuito, estão todos em série, olha só, na sequência no mesmo fio, 20 mais 40 mais 20, 60 mais 40 mais 20 dá 120 ohms, beleza? E aqui a mesma coisa, vou calcular a resistência equivalente do meu circuito. Professor, como que eu calculo a resistência equivalente? Lembre-se, são resistores diferentes, então não tem o que fazer. Nós vamos fazer a continha. 1 sobre resistência equivalente vai ser 1 sobre 60, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 20. 1 sobre resistência equivalente, vou tirar do mínimo. 60, 40 e 20, o mínimo é 120. 120 por 60, 2, 2 vezes 1, 2. 120 por 40, 3, 3, 1, 3. 120 por 20, 6, 6 vezes 1, 6. Logo, nós teremos que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual 3 mais 6, 9, mais 2, 11. 11 sobre 120, ou a resistência equivalente será 120 por 11 ohms. Eu não vou fazer essa divisão, senão vai dar um número quebrado, tá? Vou deixar desta maneira aqui. E agora, professor, como que eu faço para achar o que ele está pedindo? Ele está pedindo a voltagem aqui
e a corrente aqui. Bom, aqui, moçada, nós vamos primeiro calcular a corrente elétrica, U igual a R vezes I. Nós vamos descobrir a corrente total que passa pelo seu circuito, correto? Então, como que nós vamos fazer? A DDP é 12 volts, a resistência equivalente do seu circuito é 120, eu acabei de calcular a corrente total, logo a corrente total do meu circuito passa 120 dividindo, vai dar 0,1 ampere. Esta é a corrente total. Ou seja, por aqui está vindo 0,1 amperes de corrente elétrica, beleza? Mas ele quer saber a voltagem. Eu pensei que era 12 volts. Não, não é. Você lembra lá da associação de resistores. Quando estão ligados em série, esses 12 volts eles se dividem. Um pouco vai para cá, um pouco vai para cá, um pouco vai para cá. Se você quiser fazer especificamente, é simples. É só você pegar esta corrente elétrica aqui e multiplicar pela sua resistência. Já que ele quer saber esta voltagem, eu simplesmente vou fazer U igual a R vezes I sobre este resistor aqui. Qual que é a voltagem que fica a potencial nesse resistor? U. Quanto vale o resistor? 40. Qual é a corrente que está passando pelo meu circuito? 0,1. Ou seja, esta minha voltagem equivale a 4 volts. Beleza? Se eu quiser saber a voltagem sobre esse resistor, olha só, é só multiplicar o 60 pela corrente. Ó. 60 vezes 0,1 quer dizer que aqui tem 6 volts. E aqui não precisaria fazer, porque se dos 12 volts, esse está utilizando 6 e esse está utilizando 4, já dá 10. Sobra quanto? 2. Então a DDP nesse daqui seria 2 volts. Estamos entendidos a situação? Bacana? Agora esta outra ideia, ele quer saber, agora aqui é mais direto, a corrente que passa pelo teu circuito. Eu já achei a resistência equivalente, simplesmente faremos U igual a R vezes I. O meu U é 12 volts, a minha resistência equivalente é 120 por 11. Eu vou descobrir a corrente, que é o que ele pede. Ele pede. O amperímetro, ele quer os amperes, a corrente. O voltímetro, ele quer a voltagem, a DDP. Então, olha só, por que eu não dividi lá? Ó, se eu dividir 120 por 11, dá um número muito ruim de se fazer a conta. E agora aqui você pode simplificar. 12 fica 1, 120 por 12 fica 10. Logo, passa esse 11 para cá, vai ficar 11 igual a 10 vezes I. Consequentemente, passo 10 dividindo, a minha corrente vai ser de 1,1 amperes. Ok? Tomar um pouquinho de cuidado, quer dar uma olhadinha aí, dar um pause no vídeo, dar uma analisada no que nós fizemos, show de bola, e prestar bastante atenção, moçada. Esse tipo de situação, calcular a DDP num resistor específico, calcular a corrente que passa no seu circuito e principalmente a resistência equivalente é extremamente importante. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês entenderam. Bora estudar, moçada. E se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Aqui aonde, professor? Aqui, na estrada com os profs, moçada. Um abraço, tchau pra vocês. Até mais.